Olá, meu nome é Edna Luiz Alves Yawanawá e eu tô aqui para contar um pouco da minha história de vida para vocês. Então, eu nasci na terra indígena do Rio Gregório, antigamente chamada Seringal Caxinauá, pelo meu povo Yawanawá. Hoje é conhecida mais como Aldeia Sagrada. Então, eu nasci numa colocação chamada Vai Quem Quer. O nome da minha mãe é Geraldina Luiza, meu pai é Gildo Luiz e meu avô Raimundo Luiz Tuncuru Yawanawá. Eu saí da minha terra indígena quando eu tinha 10 anos de idade. Meu pai era um grande jovem sonhador e que sonhava vir para a cidade, né, para estudar e se formar em odontologia. Meu pai era um seringueiro, né, um caçador, muito hábil caçador, casado com a filha mais velha do Raimundo Luiz, que na época era a grande liderança do nosso povo. Então meu avô realizou esse sonho do meu pai de sair da terra indígena e vir para a cidade. Ele permitiu, né, a saída do meu pai, e então meu pai veio. Chegando aqui, ele foi diretamente para Rio Branco estudar, morar na casa do índio. Nessa época também tinha a casa dos estudantes, que era um apoio, né, que tinha em Rio Branco para os estudantes que iam para lá tentar um sonho. E meu pai foi. Na época ele ficou na casa do índio, vivendo lá, e seu professor foi o doutor Flávio. Meu pai não chegou a se formar em odontologia, meu pai nunca fez uma faculdade, mas ele se realizou sendo um grande dentista prático, um dos primeiros aqui nesse município de Tarauacá. Tarauacá hoje é uma cidade com mais de 40 mil habitantes e a metade dos seus habitantes é zona rural e a outra metade é zona urbana. Entre essas nós temos muitos povos indígenas que moram por aqui, né, como o meu povo Yawanawá, tem os Runicuins, os Caxinauás, né, tem os Xanenauas, a Xaninca, Madirá, Colina, né. Então são esses povos que habitam aqui as margens do rio Tarauacá, Muru e Acuraua. Então, na época, chegando aqui em Tarauacá, eu com 10 anos, minha outra irmã com 8 anos, a outra com 7 e a mais nova, né, com 6 meses de idade. Eu sou a mais velha dos 6 irmãos e os meus dois últimos irmãos, a Gilda e o Tiago, eles são os mais novos que nasceram aqui no município de Tarauacá, já quando a gente já morava aqui na cidade. A minha história de vida é uma história de luta, né, de conquista, de vitória, de muita garra, porque depois que nós saímos da aldeia e viemos morar na cidade, quando meu pai chamou a gente, nós sofremos muitas situações, né, por ser uma família indígena, pobre, sem estudos. A gente foi correr atrás dos nossos sonhos. Na época, meu pai muito jovem, minha mãe também, vieram morar na cidade e entender o processo de como é morar na cidade, né? A vivência, os direitos, os deveres e tudo mais. Quando eu tinha então uns 15 anos de idade, nós viemos morar aqui no município de Tarauacá, porque quando meu pai mandou buscar nós da aldeia, a gente foi direto para Rio Branco. Mas lá o meu pai não conseguiu, né, se formar, então a gente não conseguiu ter um estilo de vida melhor. Então a gente veio para o interior. Então hoje, morando na cidade, nós temos mais de 30 anos, a minha família. Então a nossa ida, a nossa volta para a aldeia sempre foi uma volta de férias, de rever família, avô, tios, primos. Então, com isso, a gente nunca perdeu o vínculo, né, com o nosso povo. E aí, como nós fomos também a primeira família a sair da aldeia para vir morar na cidade, nós nos tornamos uma referência. A nossa casa sempre recebia muitas pessoas, principalmente as pessoas da aldeia, porque quando na época não tinha estrada, as pessoas vinham de pés, andando, e era uma luta muito grande, então a gente apoiava o nosso povo. Passou o tempo, aos 18 anos, eu fui trabalhar, terminei o ensino médio e o primeiro trabalho que eu tive em Tarauacá foi trabalhar com o meu próprio povo, administrando projetos com o meu tio Biraci Brasil. Então a gente administrava os projetos porque o nosso povo trabalhava com uma empresa americana chamada Aveda Corporation, que comprava a biquicina do urucum para fazer batom, cosméticos, shampoo, creme, essas coisas, como trabalho até hoje. Então foi uma grande parceira de mais de 20 anos. Então eu trabalhei administrando esses projetos, mexendo mais nessa área administrativa de prestação de conta e cuidar, né, de tudo que pertencia ao nosso povo. Depois disso, meu pai ficou doente e em 2001, né, eu viajei aos Estados Unidos, fui fazer um intercâmbio e lá conheci muitas pessoas. Eu fui com meu tio Joaquim Tascan.
Iauanauá, que morava lá na época, que em 1998 justamente tinha ido estudar nos Estados Unidos junto com a minha irmã Nedina, para aprender a falar inglês e voltar e tomar conta dessa parte dos projetos, dessa questão da interlocução, conversar com os parceiros em inglês. Então a Aveda formou eles, o meu tio Joaquim não voltou mais, né? Ficou lá, se casou. E a Nedina, minha irmã, voltou para Tarauacá, voltou para cá, mas também não foi prestar esse serviço na aldeia. Então, eu fui, conheci, voltei na época. Quando eu cheguei, em 2002, meu pai faleceu. Meu pai faleceu ia fazer 42 anos de idade. Então, nós ficamos como órfãos, muito jovens. Só restou a mim e minha mãe criar o restante dos meus irmãos, ajudar, lutar, correr atrás dos nossos sonhos. Um grande legado que meu pai deixou para nós foi a educação, porque a gente correu atrás de estudar, de se formar, com muita luta, mas muita luta mesmo, muitas dificuldades, muitas adversidades, nós conseguimos nos formar. Hoje eu sou formada em História, sou professora de História formada pela UFAC, Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. Tenho a minha irmã Nedina, é formada também em Letras, né, português. A minha irmã Gilda Caçula é médica contratada pelo Estado, trabalha no Mais Médio. Meu irmão Tiago também se formou em medicina na Bolívia, mas não tem emprego hoje porque não tirou o CRM ainda. E a minha irmã Eliane foi uma das primeiras que se formou em engenharia florestal, mas também nunca exerceu a profissão. A minha outra irmã Gessiane não tem trabalho, mas é formada em vigilância, né, em questão de segurança. Também tem um rumo, né? E assim a gente viveu a nossa vida, né? Hoje eu, mãe, com 41 anos de idade, sou mãe de 5 filhinhas, moro em Tarauacá e não é fácil para a gente hoje sobreviver na cidade. Essa pandemia veio revirar o mundo, veio mostrar para nós que a vida precisa ser mudada, que a vida precisa ser repensada. E hoje, né, eu trabalhei também no movimento indígena em Rio Branco, na União das Nações Indígenas do Acre, UNI, né? Na época gerenciando o convênio de saúde da FUNASA, que era um convênio chamado Unifunasa. Na época, se eu não me engano, um valor de 3 a 4 milhões de reais. Nós, como movimento indígena, fomos tentar ajudar nessa empreitada, né? Mas que infelizmente não deu certo, por vários motivos, né? Mas ficou um legado, né, de experiência para mim nessa questão do recurso público, do respeito, da boa administração e a linha que você deve seguir como um ser humano de bem. E depois disso eu voltei para Tarauacá, me casei, fui para a aldeia, me casei com um primo meu. Hoje sou mãe de 5 filhinhas, moro em Tarauacá ainda. Não fiz nenhum concurso público ainda, não sou uma pessoa que tem um emprego fixo, federal ou estadual ou municipal. Eu vivo ainda como professora provisória e hoje, devido a essa pandemia toda que aconteceu, todos nós professores provisórios, que é aquele que tem um contrato de 10 meses e depois você precisa renovar, não renovou os contratos, né? Então, nós somos mais de 160 professores no estado do Acre e a maioria desses professores hoje estão sem nenhum trabalho, sem nenhum recurso, dentro das suas aldeias, com esperança, com fé que isso tudo se acalme, que volte, né? As crianças hoje estão sendo assim muito prejudicadas dentro das comunidades, porque não está tendo trabalho com saúde, com educação, com nada. Então, assim, o recado que eu mando para as pessoas que vão assistir esse vídeo e cada história de vida ela deve ser respeitada. Que cada história de vida ela deve ser ouvida, vista com bons olhos, não com olhos de julgamento, não com olhos de perguntas incabíveis, mas olhar para cada história. Por que aquela família indígena hoje mora na cidade? Por que não voltaram mais para a aldeia? Hoje, meus amigos, está tendo muito julgamento por causa disso. As pessoas estão se perguntando, mas não vamos ajudar porque esse pessoal mora na cidade. Não é assim. Você sabe por que a família está ali, você sabe o que foi que aconteceu e você sabe por que muitas têm vontade de vir e não vêm e muitas querem voltar e não podem. Então tem todo um princípio, tem toda uma preocupação, não pode haver julgamento. Que é isso que as mulheres que têm compaixão pela outra, compartilha, né, e faz esse trabalho acontecer. Então assim, eu mando um recado para o mundo, não desistam, não desista do seu sonho, não desista de ser feliz. Tenham fé, tenham esperança, não desista, não desacredite. A nossa vida, ela só perde a esperança quando a gente morre. Enquanto a gente tem vida, a gente precisa lutar até o último fôlego que a gente tiver.
ter fé, ter esperança em Deus, que as coisas vão mudar, que as coisas vão dar certo, né? A gente precisa acreditar e prestar atenção no fenômeno que está acontecendo no mundo ao nosso redor. As mudanças climáticas estão prejudicando os povos indígenas, né? Os governos desarticulados que não estão conversando com as populações indígenas estão acabando com os territórios, né? Os ministros mal preparados que assumem uma cadeira e falam em ódio, e falam em raiva, e falam em racismo e preconceito. Essas coisas devem acabar. Que mundo é esse que julga religião, que julga credo, que julga raça, que julga cor? Nós não precisamos disso. Nós precisamos ter parceiros, amigos que cuidam de nós. Onde quer que nós estejamos, nós somos indígenas. Eu posso morar aqui, eu posso morar em qualquer lugar. O meu sangue, a minha história, a minha vida não muda. Eu sou Iauanauá, eu sou indígena, eu sou raça humana, eu sou um ser humano como você. Eu tenho alma, eu tenho espírito, eu tenho um coração, eu sinto dor como você. Eu passo fome, eu choro, eu sinto o que você sente. O que te faz melhor que eu? O que faz você que julga os povos indígenas, que odeia os povos indígenas, que vê uma mulher sendo açoitada, massacrada? Você acha bom? Você acha bonito? Que tipo de ser humano é você? Responda para você mesmo. Quando você vê um garimpeiro maltratando os povos indígenas, poluindo os rios, matando os peixes, matando a vida daquela população indígena. Quando você vê uma mãe sendo morta com seu filho no braço, chorando. Você vê um índio morrer queimado, como se fosse um cachorro, um desumano, porque nem um cachorro não merece morrer assim. Quem é você para fazer isso? Por que você pensa dessa forma? Porque você age dessa forma? Uma forma cruel, desumana. Sinta a minha dor. Eu sou da terra como você, eu não sou índia, exótica, romântica da natureza, não. Todos os povos indígenas são seres humanos e é quem preserva a natureza. Índio não destrói, índio não desmata, índio não polui. Nós, povos indígenas, amamos a natureza e o chão que a gente pisa e as árvores que dão de comer a gente, os animais que a gente mata não é por esporte, não. A gente mata para comer, para sobreviver. É o ciclo da vida e a natureza nos devolve isso. Os nossos ministros que são colocados lá pelo presidente, precisa ter respeito pelos povos indígenas. Já pensou, o ministro se levanta e diz que odeia os povos indígenas, os quilombolas? Que coisa mais triste, que coisa mais angustiante para um povo que tem esperança na autoridade que ele coloca lá para o representar. A Constituição Federal diz que todo poder emana do povo, que o faz acontecer através das suas autoridades, dos seus eleitos. Será que nós nunca vamos ter confiança nas pessoas que a gente coloca para nos representar? Coisa triste. Saber que nós estamos como órfãos, como crianças sem pai, sem mãe, desamparadas, abandonadas, excluídas. Que tristeza! Falar para o mundo, gritar, pedir socorro para o mundo inteiro, porque em casa nós somos excluídos, chicoteados, envenenados. Que esse vídeo, que esse grupo do Instituto de Mulheres que representa as mulheres da Amazônia, possa levar a nossa voz até onde der para ouvir. Nos ajudem, nossos amigos, a lutar contra um governo que quer massacrar os povos indígenas, que não entende igualdade, que não entende sororidade, que não entende compaixão, que não entende empoderamento feminino. Se empoderar é saber o seu direito, é conquistar o seu espaço e saber que você é capaz. Não importa se você é índia, se você é negra, se você é parda, se você é amarela, não importa. O que importa é que nós sofremos a mesma dor e nós precisamos de ajuda. Aqui o meu agradecimento e dizer: ser mulher indígena não é fácil, mas ser uma mulher indígena empoderada, ela te dá todos os desafios que você pode enfrentar e ela te dá força para você se levantar de onde você estiver. Ninguém pode te calar, ninguém pode calar a mulher indígena. Então, força a todas as mulheres, abraços a todas vocês. Fiquem empoderadas, vocês podem.